Existe um momento na vida em que o maior sinal de sucesso não é status, dinheiro ou companhia, é o silêncio. Aos 50 anos, quando você está sozinho, o mundo para de te pedir explicações. E quase ninguém percebe o quanto isso é perigoso. Porque liberdade real começa exatamente aí. Chegar aos 50 anos solteiro muda algo fundamental. Não é solidão, é alívio. Você acorda e percebe que não precisa mais justificar sua existência. Ninguém exige relatórios da sua vida. Ninguém cobra planos, prazos ou promessas. Você não precisa explicar por que ainda está sozinho. Não precisa convencer ninguém de que está bem. Não precisa provar que fez as escolhas certas. A maior mudança não acontece fora. Acontece no ambiente ao redor da sua mente. O barulho some. Durante décadas, você viveu cercado de opiniões. Familiares perguntando quando você ia se estabelecer. Amigos sugerindo caminhos que funcionaram para eles. Colegas comparando sua vida com um roteiro que nunca foi seu. Aos 30, as perguntas são constantes. Aos 40, viram cobranças disfarçadas de preocupação. Mas aos 50, algo curioso acontece. As pessoas param de insistir, param de sugerir, param de tentar te empurrar para um modelo de vida que você claramente não escolheu. Você sai do radar social. E isso, que para muitos soa como derrota, é na verdade uma libertação silenciosa. Quando ninguém mais espera nada de você, você ganha algo raro: espaço. Espaço para decidir sem justificar. Espaço para escolher sem explicar. Espaço para viver sem plateia. Você pode viajar sozinho e não ouvir perguntas. Pode morar de forma simples sem ser questionado. Pode desaparecer por dias sem que ninguém cobre presença. Não porque você se isolou, mas porque o mundo finalmente entendeu que você não joga mais esse jogo. E quando o mundo desiste de te moldar, você fica livre para ser exatamente quem é. Esse é o privilégio que quase ninguém menciona. Aos 50, solteiro, você conquista o direito de ser deixado em paz. E quem já provou esse tipo de paz sabe, não existe luxo maior. Aos 50 anos, algo muda na forma como você lida com o que não funciona mais. Você não tenta consertar, você encerra. Quando é mais jovem, existe sempre a ideia de recuperação. Um relacionamento difícil ainda pode melhorar. Uma amizade desgastada merece mais uma conversa. Um trabalho que drena sua energia talvez seja só uma fase. Você passa anos negociando com o que te faz mal. Acredita que insistir é maturidade, que aguentar é força, que ceder é sinal de caráter. Mas o tempo ensina uma lição dura. Nem tudo foi feito para ser salvo. Aos 50, solteiro, você desenvolve um filtro que poucos homens têm. Você reconhece rapidamente o que consome mais do que entrega. E diferente do passado, não tenta justificar a permanência. Você não investe mais energia por apego ao que já foi. Não insiste só porque já gastou tempo demais ali. Não confunde persistência com teimosia. Existe uma clareza fria agora. Você entende que tempo é o único recurso que não retorna. E por isso passa a protegê-lo com rigor quase brutal. Qualquer pessoa, situação ou projeto que invade sua paz, sem oferecer algo sólido em troca, é removido da sua vida sem dramatização, sem discursos, sem explicações longas, sem segunda chance automática. Isso não te transforma em alguém amargo, te transforma em alguém preciso. Sua vida começa a ficar mais simples, menos compromissos, menos relações, menos ruído. Mas tudo o que permanece é estável, testado e confiável. Enquanto muitos homens da sua idade vivem cercados de obrigações que odeiam, de relações que apenas toleram e de rotinas que os esgotam silenciosamente, você vive com menos e melhor. Uma vida enxuta, sem excesso emocional, sem peso desnecessário, porque aos 50 você entende algo essencial.
Não é egoísmo eliminar o que te destrói, é sobrevivência. Existe uma transformação silenciosa que acontece aos 50 anos e quase ninguém fala sobre ela. Você finalmente aprende a escolher, não por carência, não por medo, não por pressão do tempo, por critério. Quando você era mais jovem, escolher vinha carregado de ansiedade. Você aceitava situações ruins porque acreditava que era melhor do que ficar sozinho. Entrava em relacionamentos sem avaliar o custo emocional. Confundia a atenção com valor. Bastava um pouco de interesse do outro lado para você pensar que talvez ali houvesse uma oportunidade. Aos 50, isso acaba. Não porque você perdeu a capacidade de se envolver, mas porque desenvolveu algo muito mais raro: discernimento. Agora, quando conhece alguém, você não se pergunta mais: será que isso pode dar certo? A pergunta é outra: essa pessoa melhora a minha vida ou complica a minha paz? E na maioria das vezes, a resposta vem rápido. Você percebe sinais cedo, demandas excessivas, expectativas ocultas, tentativas sutis de moldar sua rotina, coisas que antes você ignorava, agora soam como alertas claros. E então você faz algo que o seu eu mais jovem não conseguiria. Você recua, sem confronto, sem justificativa, sem necessidade de explicar seus motivos. Você é educado, respeitoso, mas encerra possibilidades antes que elas virem problemas. Não porque a outra pessoa seja ruim, mas porque você sabe o preço de começar algo que exige concessões demais. Aos 50, você não está disposto a reiniciar sua vida emocional do zero, para atender expectativas que não são suas. Você já construiu uma rotina, já conquistou um tipo específico de paz e sabe o quanto custou chegar até ali. Por isso você escolhe pouco. E quando escolhe, escolhe bem. Essa seletividade inverte completamente o jogo. Porque agora não é você tentando ser aceito, é você decidindo quem pode entrar. E essa decisão, pela primeira vez na vida, não vem da necessidade, vem da lucidez. Aos 50 anos, você descobre uma forma diferente de construir. Você faz sem anunciar. Quando é mais jovem, quase tudo precisa ser visto. Projetos são compartilhados antes de estarem prontos. Planos são contados em voz alta. Cada pequeno avanço pede algum tipo de validação externa. Existe a necessidade de mostrar que você está no caminho certo. Aos 50, isso desaparece. Você passa a trabalhar em silêncio, sem plateia, sem torcida, sem comentários. Pode ser um negócio, pode ser um projeto pessoal, pode ser o corpo que você decidiu reconstruir, pode ser uma habilidade que você escolheu dominar com profundidade. Não importa o que seja, você não fala sobre isso. Você acorda cedo, executa, corrige, ajusta. Dias viram meses, meses viram anos e ninguém percebe. Essa ausência de testemunhas muda completamente a qualidade do que você cria. Você não adapta sua visão para agradar, não simplifica ideias para gerar aplauso, não acelera processos para impressionar. Você constrói no seu tempo, sem likes, sem incentivo artificial, sem a pressão de parecer bem-sucedido antes de ser. E quando o resultado finalmente aparece, ele surge pronto. As pessoas não entendem de onde veio, não acompanharam o processo, não viram o esforço, só veem o produto final. E você não explica, porque quem constrói em silêncio não sente necessidade de contar a história. Você sabe o que foi feito, sabe o quanto custou, e isso basta. Aos 50 você aprende algo essencial. O que realmente importa cresce melhor longe dos holofotes. O progresso real não faz barulho. Ele acontece enquanto ninguém está olhando. Aos 50 anos, você aprende uma habilidade que muda completamente sua posição no mundo. Você passa a dizer não sem explicar.
Durante a maior parte da vida adulta, você foi treinado a justificar tudo. Recusar parecia falta de educação. Negar um convite exigia uma desculpa aceitável. Colocar limites vinha acompanhado de culpa. Então você inventava razões. Estava cansado, tinha trabalho, talvez em outra semana. Não porque fossem verdadeiras, mas porque pareciam socialmente seguras. Aos 50 isso termina. Você entende que explicar demais é abrir espaço para negociação. E negociação, quase sempre, vira pressão. Quando alguém te convida para algo que você sabe que vai te desgastar, a resposta é simples: não, obrigado. Sem complemento, sem justificativa, sem promessa futura. Quando um parente pede ajuda em algo que não te interessa, você recusa com tranquilidade. Não vou poder. E a conversa acaba ali. Isso não te torna ríspido, te torna claro. Pela primeira vez, você entende que não deve versões aceitáveis da sua vontade. Sua decisão basta. Alguém pergunta por que você continua solteiro aos 50. Você não entra em defesa, não explica sua história, não tenta convencer. Você apenas afirma que é uma escolha sua. Esse tipo de resposta encerra o assunto imediatamente. Não deixa brecha para argumentos, não convida para conselhos, não alimenta julgamento. Homens mais jovens temem esse não direto. Acham que vão parecer frios, que vão perder espaço social, que vão decepcionar alguém. Mas você já viveu o suficiente para saber algo importante. Quem se afasta porque você colocou limites, não estava ali pelo seu bem. Aos 50, sua prioridade é clara: preservar sua paz. E se isso te faz parecer distante para alguns, é um preço pequeno, porque agora você entende, dizer não sem explicação é uma das formas mais puras de poder pessoal. Depois que você aprende a dizer não sem se explicar, algo muda na forma como as pessoas lidam com você. Elas testam e param. No começo, ainda tentam. Pedidos disfarçados de favor, convites carregados de expectativa, opiniões embaladas como preocupação, mas rapidamente percebem algo diferente. Você não cede por culpa, não negocia por pena, não muda de ideia para manter aparência. E isso cria um efeito curioso. As pessoas aprendem a não te pressionar. Você se torna aquele homem que não reage emocionalmente a tentativas de controle, que não se apressa para agradar, que não se explica para ser aceito. Isso não acontece por dureza, acontece por clareza. Você já foi manipulado antes, já cedeu quando não queria, já pagou o preço de dizer sim para evitar conflito e sobreviveu. Aos 50 você não tem mais medo de desagradar, porque já entendeu que desagradar não mata. O que mata é viver se traindo aos poucos. Essa blindagem muda sua posição em qualquer ambiente. Família, amigos, trabalho, relações sociais. Você não se impõe pelo tom de voz, nem pela agressividade. Você se impõe pela consistência. As pessoas sabem que insistir não funciona, que pressionar não dá resultado, que drama não te move. E quando percebem isso, fazem o que sempre fazem diante de limites claros, respeitam ou se afastam. E você está em paz com qualquer uma das opções. Porque aos 50, você entende algo fundamental. Não é sua função ser acessível o tempo todo. Sua energia é limitada, seu tempo é finito e sua tranquilidade tem prioridade absoluta. Esse é o ponto em que você deixa de ser fácil de usar e passa a ser impossível de controlar. Existe um momento em que a liberdade deixa de parecer leve. Aos 50 anos, esse momento chega. Você percebe que não precisa consultar ninguém antes de decidir. Não precisa alinhar planos, não precisa negociar sonhos, não precisa ajustar seus objetivos para caber na vida de outra pessoa. Isso é autonomia total. Mas a autonomia total não é apenas poder. Ela vem acompanhada de algo que poucos homens aceitam bem:
responsabilidade absoluta. Se sua vida está boa, o mérito é seu. Se está ruim, a falha também é sua. Você não pode mais dizer que ficou onde ficou por causa da família. Não pode alegar que abriu mão do que queria por alguém. Não pode culpar circunstâncias impostas por outros. Aos 50, sozinho, tudo aponta para você. E isso assusta no início. Porque durante muito tempo é confortável ter justificativas externas. É mais fácil dizer que não deu certo por causa do contexto, que não foi o momento, que alguém te segurou. Mas quando você está realmente livre, essas desculpas deixam de existir. Cada decisão que você toma constrói ou destrói o que vem depois. Cada escolha pesa, cada adiamento cobra juros. Ao mesmo tempo, essa responsabilidade total te devolve algo poderoso: controle. Controle sobre seu tempo, sobre seu dinheiro, sobre seus projetos, sobre a forma como você organiza seus dias. Você passa a viver com intenção, não reage mais ao que acontece, você escolhe. E mesmo quando erra, o erro é limpo. Não carrega ressentimento. Não vira acusação silenciosa contra ninguém. Você ajusta o rumo e segue. Aos 50, a liberdade deixa de ser fantasia. Ela vira um acordo duro consigo mesmo. Tudo o que acontecer daqui para frente passa pelas suas mãos. E, curiosamente, é nesse ponto que muitos homens se tornam mais fortes do que jamais foram. Aos 50 anos, você percebe algo que muda completamente sua forma de enxergar o futuro. Você ainda tem tempo. Não o tempo apressado da juventude, nem o tempo fragmentado de quem vive respondendo a demandas alheias, mas um tempo mais limpo, mais consciente, mais direcionado. Enquanto muitos homens chegam a essa idade exaustos, presos a compromissos que não escolheram e a rotinas que não refletem quem são. Você tem margem de manobra. Você não está tentando correr atrás de expectativas atrasadas, não está pagando dívidas emocionais com decisões apressadas, não vive com a sensação de que precisa compensar escolhas feitas por obrigação. Seu tempo não é negociado diariamente. Isso te dá uma vantagem silenciosa. Os próximos anos não precisam ser sobre provar nada, podem ser sobre construir com precisão. Você escolhe no que investir energia. Decide quais projetos merecem continuidade. Define o ritmo que faz sentido para o seu corpo e para a sua mente. Não existe urgência fabricada. Não existe linha de chegada imposta. Existe direção. E quando você vive com direção, o tempo deixa de ser um inimigo. Ele vira ferramenta. Cada dia é usado com mais intenção. Cada esforço tem um propósito claro. Cada decisão conversa com algo maior. Aos 50, você entende que legado não é sobre deixar algo para os outros verem. É sobre viver de um jeito que faça sentido para você. E isso só é possível quando o tempo volta a te pertencer. Elas seguiram o fluxo, cumpriram expectativas, aceitaram caminhos prontos porque era mais fácil do que questionar. Construíram carreiras que agradavam a família. Entraram em relacionamentos porque era o próximo passo lógico. Assumiram responsabilidades não por convicção, mas por pressão. E só muito mais tarde perceberam o custo disso. Você, por outro lado, saiu do roteiro, mesmo que isso não tenha sido planejado. Mesmo que tenha doído em alguns momentos. Mesmo que tenha parecido erro aos olhos dos outros. Você não viveu para manter aparências. Não organizou sua vida para ser validado socialmente. Não moldou suas decisões para caber em um modelo que não fazia sentido. E isso te colocou fora do padrão. Homens que nunca questionaram suas escolhas, olham para alguém como você e não sabem interpretar. Chamam de egoísmo, de fuga, de fracasso disfarçado. Mas o que realmente incomoda é que você provou que existe outro caminho. Um caminho sem aplauso, sem aprovação constante, sem necessidade de pertencer a um script coletivo. Aos 50 você entende que viver fora do roteiro tem um preço social,
mas oferece algo que poucos experimentam: coerência interna. Você acorda sem a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa, não carrega frustração silenciosa, não sente que traiu quem você é para agradar. E isso cria um tipo de tranquilidade que não pode ser explicada para quem nunca ousou sair da linha. Chegar aos 50 anos solteiro não significa que algo deu errado. Significa que você fez escolhas que a maioria não teve coragem de fazer. Você não ficou para trás. Você saiu da corrida, enquanto muitos homens passaram décadas servindo expectativas alheias, tentando cumprir papéis que nunca escolheram. Você preservou algo essencial: autonomia. Você não precisou pedir permissão para viver, não precisou negociar seus desejos com prioridades que não eram suas, não precisou justificar cada decisão para manter aceitação social, e isso te deu algo raro: uma vida nos seus termos. Com isso vem um peso. Você sabe que não pode culpar ninguém pelo que constrói a partir daqui. Não existe escudo, não existe desculpa confortável. Mas também vem um poder que poucos homens experimentam. Você decide onde investir seus próximos anos, o que vale a pena aprofundar, o que deve ser abandonado sem remorso. Os próximos 20 ou 30 anos não precisam ser sobre recuperar tempo perdido. Eles podem ser sobre usar o tempo com precisão. Você não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém, não precisa ser entendido por todos, porque viver de forma soberana não é ser aplaudido, é ser coerente. E aqui está a verdade final que quase ninguém admite. A maioria dos homens nunca viveu a própria vida de verdade. Você ainda pode. Aos 50, sozinho, livre e consciente. Isso não é fracasso, é soberania.